Doutor Everaldo, as eleições do dia 5 de outubro desse ano já tem uma aliança que não havia ocorrido em eleições anteriores, com o DEM, o PMDB e o PT. Como o senhor analisa toda essa aliança? O Partido dos Trabalhadores tem sempre, nas eleições, compromisso em garantir à população a escolha entre as melhores candidaturas. Isso eu digo desde 1992, pelo menos, quando eu fui candidato a vice-prefeita de Santarém, na época numa aliança com o PSB, que na época tinha como candidato o ex-prefeito Rui Correia. Então, o que nós estamos fazendo agora, ampliando a relação que o PT sempre teve com o PMDB, incluindo democratas, de certeza absoluta é para que a população de Santarém, da nossa região, do estado, infelizmente muito abandonada por todos os governos, especialmente os governos que antecederam, que teve a marca do PSDB, né, no estado do Pará. Então, para essa região, de certeza absoluta, essa composição, PMDB, Governo do Estado, DEM para vice, Partido dos Trabalhadores apresentando a candidatura do Paulo Rocha para o Senado e a presidenta Dilma candidata novamente, essa é a melhor alternativa para a população de Santarém e da região do oeste do estado. Agora, em termos de cenário político local, pode também haver mudança depois das eleições? Em 2016, os partidos e as alianças municipais historicamente construídas vão continuar, não tenha dúvida sobre isso. Em 2016, o PT deve ter uma candidatura à prefeitura, o PMDB deve ter uma candidatura e o Democratas deve ter uma candidatura. Esses, além de outros candidatos que não são desses três partidos. Esse cenário, ele deve permanecer e isso, em princípio, considerando que vai ser a primeira eleição com 2 turnos, eu acho que vai ser uma alternativa para garantir a democracia principalmente e a melhor escolha, de novo, para a população de Santa Catarina. Poderá haver até um número maior de candidatos, é isso? De certeza absoluta. Com a possibilidade de segundo turno, todos os partidos vão ter as suas candidaturas. Agora, doutor, digamos que o PMDB vence as eleições. Digamos assim, uma hipótese. Santarém poderá ganhar bastante com isso? De certeza absoluta. O vice-governador, sendo eleito deputado Miramar, que tem a experiência de ter sido prefeito de Santarém 8 anos, de ter 2 mandatos de deputado federal, ter sido secretário de Estado, ter sido deputado estadual, de certeza absoluta ele vai saber fazer uma luta melhor para ter mais benefícios para a nossa região, eu não tenho dúvida. Além da aliança em si, com o PMDB, com o Partido dos Trabalhadores, eu repito, com a possibilidade da eleição da presidenta Dilma, da eleição do Paulo Rocha senador, de certeza a nossa região vai sair deste abandono atual. Até porque, a nível de Santarém, o DEM ele deve continuar coligado com o PSDB, não é isso? Em princípio, para 2016. E a nível nacional, o DEM também poderá não se coligar com o PMDB. O que tem hoje é uma aliança histórica do PT com o PMDB de um lado e, do outro lado, do PSDB com o DEM a nível nacional. Como o senhor avalia a atuação do vice-governador para Santarém e região oeste do Pará? O atual? O atual. Eu lamento profundamente que o Elenilson Pontes tenha perdido a oportunidade de fazer muito mais por Santarém, pela região do Baixo Amazonas. Infelizmente ele foi envolvido pelo governador Jatene na questão do Estado do Tapajós, que foi lamentável a atuação dele. Ele podia ter se posicionado a favor do Estado do Tapajós, contra o Estado do Carajós que fosse, mas sendo daqui, a favor do Estado do Tapajós, de certeza. Perdeu essa oportunidade, como perdeu outras. Ele fez uma opção de ser um vice dócil do governador Jatene. E qual é a avaliação que você faz, doutor, sobre o governo do Alexandre Von nesse 1 ano e meio que ele está à frente? Nós esperamos que daqui para frente o prefeito Alexandre Von possa fazer
mas por Santarém. Acho que ainda tem uma dívida para ser recuperada em relação ao que foi prometido na campanha. Por exemplo, até hoje, por exemplo, no começo do ano ele disse que o entreposto da Zona Franca ia ser implantado em Santarém, foram outras coisas prometidas, como os postos, tudo isso estão só na promessa. Esse ano não vai sair mais. O entreposto da Zona Franca, precisa ser dito que foi a governadora Ana Júlia, ex-governadora Ana Júlia, que iniciou essa implantação. E eu não tenho dúvida que, infelizmente, o atual governador já tem, por mais que ele faça o discurso a favor, ele é contrário ao entreposto. Ele foi contrário à implantação da fábrica de cimento da Camargo Corrêa. Ele disse para a ex-prefeita Maria do Carmo que não concordava que a fábrica fosse implantada aqui, né? E por isso, infelizmente, até hoje não está aqui. A prefeitura, na época, tinha um funcionário à disposição do projeto da fábrica, estava fazendo tudo o que a Semente, que era a empresa da Camargo Corrêa responsável pela implantação da fábrica, estava fazendo tudo o que era necessário ser feito. E infelizmente o governador ficou contra. Agora, mesmo com o prefeito do lado dele, infelizmente ele continua contra. Não é Santarém que vai perder a fábrica de cimento ou a região oeste do estado. É o próprio estado que vai perder a fábrica, o que é lamentável, muito lamentável. A perspectiva de geração de empregos que tinha essa fábrica era interessante. E ela ia ser implantada naquela época, de acordo com a prefeitura municipal. A capacidade de licenciamento que a prefeitura tinha e a capacidade de licenciamento do governo federal, ela ia ser implantada com rigores para que o impacto ambiental pudesse ser mitigado o mais possível. Na sua opinião, essas obras que vieram aqui em Santarém, foi o vice-governador Luiz Ponte veio aqui, fez um estardalhaço todo na imprensa, dizendo que ia ser implantado o ginásio poliesportivo, a complementação do estádio, tudo isso. Isso aí nem o ginásio e muito menos o estádio. Tem que ser dito, o ginásio foi negociado, a área com o antigo América Esporte Clube, aqui de Santarém, América Futebol Clube, foi negociado ainda no governo da ex-prefeita Maria do Carmo. E a emenda para o ginásio, as primeiras emendas parlamentares, eram do ex-deputado estadual Carlos Martins, do atual prefeito, mas ex-deputado Alexandre Von, e do atual deputado Antônio Rocha. Esses recursos para o ginásio de esporte foram garantidos com emenda parlamentar ainda em 2010 por esses 3 deputados. E o estádio, a prefeita Maria do Carmo deixou, junto ao governo federal, 3 milhões de reais num projeto novo. Lembra, teve a primeira ampliação que foi garantir aquelas arquibancadas para aquele famoso jogo do Botafogo com o São Raimundo aqui em Santarém. Eu não tenho certeza do ano, mas se não me engano foi em 2009, né? Que o São Raimundo foi vitorioso, é bom ressaltar. Para aquela reforma foi um recurso financeiro que o governo federal disponibilizou. Depois ele disponibilizou mais 3 milhões, que era para continuar a ampliação. E o governo do estado foi buscar novas emendas parlamentares, que a bancada federal já tinha disponibilizado pelo menos 10 milhões de reais para a ampliação do estado, numa obra que pode custar 25, 30. Mas já tinha 10 milhões pela bancada de deputados federais anterior. Quer dizer, o governador já pegou tudo mastigado. Eu não entendi por que o estádio não está concluído, porque o ginásio não está concluído até hoje. E lamento que o atual vice-governador tenha embarcado nessa onda e não tenha feito, pelo menos, um registro, né, de protesto. Não concordo, vamos fazer a obra em Santarém. Em termos de eleição, Deputados federais. O doutor Carlos Martins, que é médico, e o doutor Nélio Aguiar, também é médico. Eu acho que ela vai estar bem representada com a eleição desses 2 parlamentares. Outros candidatos, eventualmente daqui de Santarém, infelizmente ligados ao atual governador Jatene, que é contra Santarém e contra o estado da Bahia. Outros candidatos, que são, às vezes, até de partido aliado, mas que infelizmente não são de Santarém, dessa região, não merece o voto. Se a gente tiver a possibilidade de ter, por exemplo, 100 mil votos, na eleição passada, o
Carlos Martins e o deputado federal Lira Maia tiveram em torno de 100 mil votos, um pouco mais dos votos aqui em Santarém. Se somar os dois, dá pelo menos 100 mil. Se isso se repetir nas candidaturas do Carlos e do Nery, é possível que se eleja os dois. E o que é muito bom, o deputado Lira Maia costuma dizer que sozinho é mais difícil trabalhar em Brasília. Essa semana está tendo problema com a questão do Hospital Materno Infantil, que precisa liberar as verbas no governo federal para continuar a construção de Santarém, e com o barco Abaré, que precisa que o governo federal, o Ministério da Saúde, libere o recurso para que a UFOPA adquira o barco. Ora, um deputado federal fazendo força é importante já, e tem empenho de outros deputados, mas se você tiver mais, é muito melhor. Eu achava que era importante eleger um deputado que fosse de oposição, um deputado que fosse de situação, se tivesse essa perspectiva. Não acho mais. Acho que se tiver 2 deputados federais, independente se vão ser de situação ou de oposição a nível do governo federal, é muito melhor para Santarém e para a região do oeste do estado do Pará.